Todos, hoje é o dia do psicanalista, né? É o dia do nascimento de Freud, 6 de maio, né? Então, parabéns para todo mundo e uma homenagem ao criador da psicanálise, né? Nós, antes de começar o seminário, nós homenageamos. O título que nós demos ao nosso seminário é Elucubrações sobre o gozo feminino, quer dizer, reflexões sobre o gozo feminino, né? É um tema que os psicanalistas, normalmente os escritores de psicanálise, não se atrevem muito a falar desse assunto, né? Falam de gozo de um modo geral, mas então vamos começar o assunto, a questão do gozo feminino na psicanálise, a questão filosófica da pulsão. O que é a pulsão? Pulsão, nós sabemos que em alemão essa palavra é Trieb, em alemão o equivalente à pulsão é Trieb, perdão, Trieb, se fosse em inglês, Trieb, que é a energia, Trieb, o que leva, o que move, né? Então, nós temos inicialmente uma pulsão arcaica, que é aquela que está no bebê, né? Ao nascer o infante, a pulsão arcaica, que ainda não é marcada pelo significante. Então, nós chamamos, nesse estágio, a pulsão, de das Ding, a coisa. Em francês, Lacan chamou de la chose. Quer dizer, a coisa objetal em psicanálise, mas que não é, na verdade, uma coisa subjetivada. Então, a pulsão arcaica, o Trieb inicial freudiano, das Ding, la chose, faz semblant diôntico. É a coisa em si, porque quando o infante chega ao mundo após o parto, ele sente a questão de que há um ser que está do lado dele, que é a mãe. E, na verdade, ele sente o odor, ele sente o tato, os batimentos cardíacos, mas ele não tem noção do mundo. Então, o mundo é uma coisa em si para ele, né? Por isso que a Melanie Klein falou do choro, chamado o choro causado pelo terror sem nome. Porque, na verdade, o mundo, quando o bebê nasce, ele é um terror sem nome. E a mãe, com esse grande outro, ela vai, com a Lalang, ela vai tornando o mundo da a chose, da a coisa, um A antes de coisa, o mundo da coisa em mundo de chose. Então veja vocês, então vai progredindo essa visão, vai criando uma visão de mundo. Então, na verdade, o infante, através da Lalang, se transforma em ser do mundo, né? Então, a pulsão marcada pelo significante, o nome do pai, e pelo Édipo, já numa fase mais posterior, com 6 meses começa o complexo de Édipo e temos o ápice com 3 anos, 4 anos de idade, né? Então, a pulsão marcada pelo significante, ela deixa de ser um gozo, quando ela é marcada pelo significante. O nome do pai e o Édipo, quer dizer, a castração do Édipo, é uma maneira de cortar o gozo do outro, né? O gozo do outro. Ou a substância gozante da pulsão. E Lacan fala que toda pulsão, originariamente, ela é perversa. Ela precisa de ser civilizada ao longo da história do sujeito que tem aquela pulsão, né? A pulsão marcada pelos significantes equivale a chose, a coisa, enfim. Ele chama de coisa a pulsão que não é marcada pelo significante. Nós vamos até invertendo aqui. E chama de a coisa, um A antes de coisa,
quando ela é um objeto ontológico, ela já não é mais do mundo da natureza. Ela já está na civilização. Wo es war, eu estou fazendo uma introdução à questão da pulsão. Wo es war, soll ich werden. Onde estava o isso, deve surgir o sujeito. Essa é uma frase clássica de Freud, né? Esse texto freudiano. Onde estava o isso, deve surgir o sujeito. O que é isso? Isso equivale ao id, na tradução para o inglês que fizeram da obra de Freud, id. É equivalente a, além de id, o isso, temos o it em inglês, temos o es em francês, em alemão, perdão, temos o ça, que é o isso em francês, le ça, que fazem o aparelho psíquico como o eu moi, que esse é o cotidiano com o qual nós lidamos e precisamos dele, né? O eu G, que é o sujeito do inconsciente, o ideal do eu, que é o eu que faz as boas escolhas do sujeito como ser no mundo, e o super-eu, né? Em francês é o moi, le G, ideal de moi e sur moi, dentro da linguagem de Lacan. Há uma pequena diferença nesse aparelho psíquico, porque Freud coloca o super-eu como sendo os dois. Super-eu ideal do eu, ele fica sendo uma coisa só, o chamado Iberich em alemão, né? Ok? Cogitações sobre a pulsão como sideração e gozo. É interessante isso aqui. A pulsão marcada e não normatizada pela Lalang, a pulsão selvagem. O outro subjetivo arcaico, o Édipo e a castração, faz semblant de jouissance de l'autre. Então a pulsão que não tem marcação nenhuma dos significantes, principalmente dos significantes fundamentais, ela é equivalente ao gozo do outro, la jouissance de l'autre, o gozo do outro, que seria a escada pulsional que nós vamos citar e temos mais algumas a colocar. Então vejam vocês, então temos la jouissance de l'autre, o gozo do outro. Então esse gozo através da Lalang, através da nomeação que ocorre a partir da posição depressiva e do complexo de Édipo, esse gozo do outro, ele reduz em grande quantidade a pulsão, e nós vamos chegar ao que nós chamamos a pulsão, la jouissance céphalique, dentro da linguagem lacaniana, que é a pulsão fálica, a pulsão marcada pelo Édipo e pelo falo, o falo como significante do desejo, né? E temos também aqui da sideração ao desejo, é o tema central, né? A sideração. A sideração quer dizer referência ao espaço sideral. Sideração, se refere-se ao espaço sideral. E desir seria a dessideração. Então nós temos a sideração e a dessideração. O infante, ele tem uma pulsão que é siderada, que na verdade é uma coisa infinita, não é marcada pelo significante, não é marcada pela civilização, essa sideração. Agora, quando ocorre o contrário, que essa pulsão da sideração é marcada pelos significantes fundamentais, é marcada pelo Édipo, pela castração, nós vamos ter a dessideração, é o contrário. E a palavra dessideração deu origem à palavra desejo, que é désir em francês, desire em inglês, quer dizer, deseo em latim. Então, essa palavra é uma evolução do termo
Aliás, em italiano até parece muito, é desiderio, desejo, né? Então, da sideração, que é a pulsão infinita, arcaica, não castrada, não simbolizada, se vai para o desejo ou désir, né? Désir em francês até se aproxima mais, e desiderio, como eu acabei de falar, no italiano, né? Então, aqui são cogitações da pulsão como sideração e gozo. Então, enquanto a pulsão é uma sideração, é um gozo. Agora, entrando para o campo do desejo, ela passa a ter uma estrutura ética, uma estrutura de demanda derivado aí está ligado à necessidade, ao desejo e à ética, né? A ética. É importante que o desejo é uma estrutura ética do sujeito, né? Le pli de jouir. Então nós, na escada descendente das pulsões, o gozo do outro, la jouissance de l'autre, la jouissance phallique, o gozo do outro, o gozo fálico, e depois o mais de gozar, le pli de jouir, o mais de gozar. O que não foi decepado do gozo fálico resta como esse mais de gozar, é um resto de gozo que não foi decepado, que não foi resolvido, e que finalmente ele vai ter uma equivalência, ou vai fundar, seria melhor dizer assim, o objeto pequeno a de Lacan. Objeto pequeno a, objeto causa do desejo, né? Seria uma parte evoluída da pulsão, a parte civilizada da pulsão. Estaria nesse objeto pequeno a, que tem muita importância dentro dos temas lacanianos, especialmente na estrutura dos 4 discursos, a grande tétrade lacaniana, os 4 discursos, em que o discurso do analista ele é fundado pelo objeto pequeno a. Está, obviamente, quando ele funda um discurso, o discurso analítico é o A que o inaugura. Ele está falando sobre o desejo do analista em ocupar o lugar de analista. Não um desejo em relação ao seu analisando. Ou pode ser, se falarmos, um desejo pelo saber do analisando, pelas cadeias de significantes, ou pelos significantes que o analisando transmite para o analista, ok? E aí? Ficou nessa escada, ficou um gozo que não teve, aí ele não teve espaço. O gozo suplementar feminino. Mas é teorizado por Lacan o gozo, o outro, o gozo outro, o gozo suplementar feminino. Esse é o tema que nós vamos abordar hoje. Vamos ver se nós conseguimos compreender o que quer dizer isto. É o grande problema que os analistas encontram na análise das mulheres, que é o gozo suplementar feminino. É uma substância gozante da mulher, que torna a mulher um lugar de inigualável sensibilidade e afetividade. A sensibilidade feminina muito alta. Eu tenho visto, às vezes eu olho vídeos de programas de humor que tem nas redes sociais, eu não vou dizer o nome aqui, não preciso dizer, mas em que eles colocam sempre a mulher num estado de sideração, sempre discutindo com o seu parceiro isso, e não dá humor. É incrível, né? Discutindo com o seu parceiro o vínculo, que da linguagem popular, da linguagem do mundo, se chama DR, discussão de relacionamento. Eles sempre colocam a mulher num debate quase louco sobre o relacionamento. Talvez esteja aí a sensibilidade excessiva e a afetividade excessiva. Esta pulsão, ela permanece no campo do real. Normalmente, se a mulher não entrou no processo analítico,
essa pulsão permanece no campo do real, não sendo fácil a possessão pelo simbólico. Não consegue. Mas é um resto gozante, né? É um resto de gozo, que às vezes se mistura com aquilo que Lacan chamou de objeto pequeno a. Lacan reafirma que o gozo suplementar feminino é um dos elementos que dificulta a análise da mulher. Ele coloca isso como sendo uma das dificuldades analíticas da mulher, esse gozo suplementar feminino. É o gozo feminino que pode também estar no homem, subitamente sim. O homem não está excluído de ter esse gozo suplementar. O amor e o sexo na mulher. O amor é um semblante, né? O semblante é um conceito lacaniano, ao qual a mulher recorre, o amor, para suprir a falta de um significante que a nomeie. Não há um significante que nomeie a mulher. Nós não temos. O homem tem um significante que o nomeia, o falo. O pênis, que na verdade se transforma em algo simbólico, que é o falo, né? Obviamente, mesmo assim, ele precisa de passar pela castração do complexo de Édipo e da pulsão, do gozo do outro, do gozo fálico, enfim, passar por aquela cadeia descendente, né? Por aquela cadeia descendente. Então a mulher, não tendo um significante que a nomeie, ela busca o amor, ela precisa do amor, né? Já o homem nem tanto, ele não se coloca como em necessidade desse afeto chamado amor. Precisa, mas de maneira talvez mais suave, mais amena. Bom, vamos voltar então. Nós estávamos no La Femme n'existe pas, mulher não existe, né? Então, porque não, Lacan dizia, não há um significante que refira o feminino. Mas nós sabemos que o falo há toda uma questão dialética que eu estava comentando até há pouco, né? Inicialmente o bebê quer ser o falo da mãe, mas depois que ele entra na posição, sai da posição esquizoparanoide para a posição depressiva, da posição da Lalang para o próximo momento, ele realmente vai perceber que não é uma questão dele ser o falo, é ter o falo. Passa de ser o falo para ter o falo, né? Então, a mulher, embora ela não tenha um falo, mas simbolicamente ela tem um falo, sim. O falo que é do sexo masculino, né? Então, simbolicamente, esse falo existe para a mulher. Ela busca o falo, de alguma forma, ela pensa, ela busca, e o falo está na dialética do desejo dela, né? A dialética fálica do sujeito, vamos ver aqui, vamos repetir sistematicamente. Há uma diacronia nesta dialética do falo. Nós temos, na temporalidade do infante alinguístico, do infante da língua, período da Lalang, surge o gozo real, ambientado na obscuridade, isso quando o infante chega ao mundo. É uma obscuridade sentida no corpo. E salva essa obscuridade, ela é dissolvida gradualmente pela fala materna. Muito importante isso. Pela Lalang, que vai surgindo entre o infante, entre o bebê e a mãe. Na posição esquizoparanoide, essa esquizoparanoide é um termo lacaniano e depressiva, né? Esquizoparanoide até os 4, 6 meses, e posição depressiva a partir dos 6 meses, mais ou menos. Então, na posição esquizoparanoide e na posição depressiva, o infante quer ser o falo, não mais ter o falo. Ser o falo, no início. Ele quer ser o falo, mas mais tardiamente ele transita no desejo de ter o falo no processo edipiano, tá certo?
é a questão de ter o falo. Seja uma menina, seja um menino, no complexo de Édipo eles vão ter a fantasia de ter o falo. É assim que se constrói, obviamente, um sujeito edipianizado. Aflição e devastação. Aflição, essa palavra, Lacan usa essa palavra, e devastação. O homem é uma aflição, uma devastação para a mulher. É tudo aquilo que a gente falou, mas é uma aflição e uma devastação para a mulher. Eu falei dos programas de humor em que a mulher é sempre colocada em estado de aflição e de devastação, né? O homem é colocado como... Não é o homem, perdão, é o contrário. Eles colocam a mulher em estado de aflição, em estado de devastação para o homem. É invertido, né? O homem chega a ser um sintoma. E o percurso psicanalítico é dificultado por esses poderosos afetos do gozo suplementar feminino. Gozo suplementar feminino. Que é este gozo que não está naquela escada, mas que os teóricos da psicanálise raramente comentam isso. Mas é importante que nós, analistas, tenhamos a firmeza e a coragem de enfrentar, mesmo as coisas que nós não temos compreensão de tudo. Alguém que está me assistindo me disse uma vez, não é necessário que se compreenda tudo, já que nós sabemos que o campo epistemológico, a episteme é infinita, não é? E se pensarmos em Kant, na questão do númeno e do fenômeno, em Kant, o grande filósofo Emmanuel Kant, nós temos o fenômeno que é aquilo que nós podemos ver e analisar, não é? A gente vê o sol nascer toda manhã e ele se põe do outro lado. A gente diz que o sol nasce e o sol se põe. Isso aí é o fenômeno. Phenomena em grego quer dizer aquilo que brilha aos nossos olhos. E a parte que nós não conhecemos das coisas são o número, né? Então é claro que na psicanálise nós estamos falando no gozo feminino, nós tentamos compreender, mas se ficar um número kantiano, tudo bem, não há motivo de nós exagerarmos a coisa. Devastação, uma singularidade mãe-filha. É muito interessante que a filha, essa é uma frase de Lacan, a filha espera mais substância de sua mãe do que de seu pai. Olha que interessante. A filha espera mais substância da mãe do que o pai, porque o pai tem o falo, a mãe não possui o falo. Então por isso ela coloca mais exigências para a mãe do que para o pai. E isso na análise a gente tem percebido, essa singularidade, essa devastação entre a mãe e a filha. As filhas, principalmente da filha para a mãe. Isso é uma coisa que a gente percebe e todo mundo que pratica psicanálise, que atende, recebe pacientes, observa dificuldades grandes com a mãe em grande parte das mulheres que deitam no divã. O inconsciente é a soma dos efeitos da fala. Isso nós já sabemos, né, há muito tempo, dos efeitos da fala sobre o sujeito. Sendo assim a devastação mãe-filha, e essa devastação realmente ela ocorre, deve ser valorizada na condução de uma análise. É o que eu disse. Nós temos que ver se há devastação mãe-filha, se há aquelas aflições que Lacan nomeia. Nós devemos, obviamente, abordar isso, escutar, fazer a escuta e pegar o discurso analítico e ser esperto, o analista, e saber fazer as interpretações adequadas para aquele analisante.
porque na verdade a interpretação é a maior teoria do analista, é a grande teoria do analista, e é na verdade também uma poesia, é literatura, a interpretação. Então o analista precisa... Uma pessoa me disse que Lacan é complexo porque ele cita vários filósofos, vários pensadores, vários linguistas. Sim, ele é complexo, mas todo analista deve procurar ler muito, ter realmente uma cultura ampla para ajudá-lo nas intervenções analíticas. A tragédia da inexistência do amor cortês. O amor cortês, tal como estudado por Marcílio Ficino, Ficino, F-I-C-I-N-O, né, Marcílio Ficino, não existe entre nós. Aliás, nada dele existe entre nós. E nós sabemos de um certo esvaziamento simbólico do matrimônio na nossa sociedade, na civilização ocidental, né? Em que o simbólico decai muito. No máximo rola o imaginário e rola o real nas uniões que estão existindo em nossa civilização. Então o amor cortês não existe. Será que ele pode existir? Eu creio que pode. Pessoas analisadas, a gente percebe uma mudança completa na maneira de ver o outro, né? Só existe a relação sexual que Lacan advertia como não existente. Isso quer dizer que o amor cortês não existe e passa a existir a relação sexual, que Lacan dizia que não existe. Le rapport sexuel n'existe pas. Enfim, quando ele diz que a relação sexual não existe, ele está dizendo que nós devemos cortar o gozo do outro, passar para o gozo fálico, do gozo fálico passar para o pli de jouir, o mais de gozar, enfim. Né? Então ele está dizendo que a pulsão selvagem deve se tornar civilizada. E Lacan disse também, toda pulsão originariamente é selvagem. Ela precisa de passar pelo processo do real simbólico imaginário, do real para o imaginário e para o simbólico. Não é simples afirmar. Lacan, nesse capítulo do livro 20, capítulo 6, ele afirma a questão do A1. Mas ele não fala que seria dois A1s, A1 e outro A1, e não fala no número 2. Né? Ele está falando na união, no matrimônio, enfim, nas uniões. Não é simples afirmar a existência do um. É difícil. Ser um é quase que impossível, porque muita coisa falta para completar o um. Pitagoricamente, o um é um número perfeito. Um número perfeito. Né? Então, há um e há um outro um. Agora, somar os dois uns e transformar num só um é o ideal. Mas não é isso que acontece. É melhor que a gente mantenha a singularidade, a unicidade do primeiro um e a unicidade do segundo um e crie-se um vínculo entre esses dois uns. Um vínculo não matemático, um traço, né? Pode-se criar um traço e o primeiro um se entende bem com o segundo um e o segundo um se entende bem com o primeiro um. A singularidade do sujeito, em Søren Kierkegaard, o filósofo dinamarquês, muito conhecido, praticamente ele era cristão, ele estudou teologia e filosofia, e ele é um filósofo criador da filosofia existencialista. Depois dele se parte para Heidegger. Né? A singularidade do sujeito pela qual Søren Kierkegaard lutou no contexto do cristianismo. Ele via a religião, a teologia e a ordem religiosa do mundo muito autoritária, e ele sofreu muito ao longo da sua vida,
tentando ser ele próprio, tentando não ser o que a religião comandava ou o que Deus comandasse pela religião luterana da Dinamarca. Então ele sempre lutou pela singularidade e acho que não conseguiu fazer tudo o que ele queria, não deu conta de casar. Regina Olsen, que era a noiva dele, num dado momento ela recebe a notícia de que ele não se casaria. Era muito neurótico, escreveu O Conceito de Angústia, O Desespero Humano, uma série de obras, inclusive tem obras com pseudônimos, com nomes diferentes, porque ele criou uma série de pseudônimos, né? Então veja você, pode um mais um, quando um dos sujeitos renuncia naquele instante de seus restos de gozo. O um mais um se harmoniza quando em um dado instante um dos uns renunciam ao resto de gozo, que seria o mais de gozar, aquilo que não virou o objeto simbólico de Lacan, o objeto pequeno a. Se ele renuncia ao resto de gozo e funciona como objeto pequeno a, nós vamos ter aí uma harmonia, né? Isso é uma ideia que serve para todo mundo, não é só no divã, para a existência humana, essa questão de um mais um, o que vai dar, né? Depende da maneira de pensar, de lidar com a razão, o logos, a razão de lidar com os afetos, né? Com as emoções, os afetos que nós temos. Lacan fala, aqui nós vamos ver, basta, na capa, esse texto ele está na contracapa, esse texto de Lacan, e tem a figura de Santa Teresa d'Ávila, né? Santa Teresa d'Ávila em tom de êxtase, na posição de êxtase, que é uma escultura de Lorenzo Bernini, né? É o escultor, está na igreja de Santa Maria della Vittoria, essa escultura, e de Bernini existem outras obras de arte que estão na Piazza Navona, onde funciona inclusive a Embaixada Brasileira. Basta que vocês olhem em Roma a estátua de Bernini para compreenderem logo que ela está gozando. Santa Teresa, o gozo místico relacionado a Deus, Jesus e Deus. Ele até deu um nome, esse capítulo, realmente utilizando a mulher e o amor a Deus, né? Então vejamos que a gente percebe que ela está gozando. Santa Teresa, não há dúvida. E do que ela goza? Pergunta Lacan. É claro que o testemunho essencial dos místicos, todos os místicos têm um gozo, um gozo com Deus, com a figura simbólica divina, né? E temos rituais, inclusive místicos, rituais estáticos, são bastante comuns dentro das religiões. É claro que o testemunho essencial dos místicos é justamente o de dizer que eles o experimentam, esse gozo místico, mas não sabem nada dele, não sabem o que acontece. Quem sabe, os analistas sabem o que acontece com eles, né? Essas jaculações místicas não é lorota nem só falação. É em suma o que se pode ler de melhor. Podem pôr em rodapé. Nota. Acrescentar aos escritos de Jacques Lacan, porque é da mesma ordem. Ele diz que os escritos dele, né, que é o único livro que ele publicou em vida, os escritos, né? Os escritos, exatamente. Ele disse que eles são da ordem do gozo místico, né? Ele está ironizando um pouco aqui a respeito de si mesmo e dos seus textos, né? São os écrits,
a única obra publicada em vida. As outras, todos os seminários, textos pós-escritos, tudo foi publicado após a morte dele, né? Então, o que se tentava no fim do século passado? Está afirmando. No tempo de Freud, o que eles procuravam? Toda sorte de gente brava no círculo de Charcot, no tempo de Freud. O Dr. Freud passou uns meses, quase um ano, no serviço Lapetier Salpêtrière, no serviço de Charcot, que tratavam histerepiléticos e histéricos, né? Então ele diz aqui, toda parte de gente brava no círculo de Charcot e dos outros. Era carregar a mística, tirar a mística de um lugar para colocar em outro. Carregar a mística para as questões de foda. Lacan falava os palavrões, né? Falava os palavrões às vezes, mas ele quer dizer que o trabalho de Charcot foi realmente mostrar que não havia uma questão física, uma lesão cerebral, e que, na verdade, a histeria não era histerepilepsia, que a histeria, ele podia colocar sintomas, o Dr. Charcot, em Paris, e Freud assistiu tudo isso. Ele podia colocar pela hipnose sintomas e tirar sintomas. Então ele mostrou com isso que não era uma questão física, não era nenhuma lesão cerebral, não era nada físico, porque ele conseguia tirar esses sintomas e colocá-los quando precisava, né? E nós tivemos a famosa histérica de Dr. Charcot, que é a Augustine. Augustine, quem viu um filme chamado Augustine, se eu não me engano, um filme interessante que mostra essa paciente do Dr. Charcot e as dificuldades que ela tinha, porque ele não queria curar ninguém. Ele queria simplesmente provar que a histeria era uma questão ligada às pulsões sexuais. Freud estava lá, ele viu tudo, né? Mas o Dr. Charcot não quis se meter nestas questões que Lacan chama de foda. Ele não quis se meter nisso porque ele já estava no fim da carreira e o assunto ficou com Freud, que mostrou que a questão da histeria estava ligada a questões das pulsões sexuais da vida de uma menina, o complexo de Édipo, a castração e traumas fantasísticos, né? Porque Freud teve inicialmente a teoria da sedução para explicar a histeria. Teoria da sedução de que todas as histéricas eram abusadas pelos pais. Segundo ele acabou renunciando a essa teoria e percebeu que era uma fantasia edipiana não resolvida, a grande causa. Em Ana O tinha uma excelente relação com o pai, mas ela cuidou do pai doente. Quando aqui foi apresentado os estudos da histeria, que mostra realmente que não era abuso sexual. Só tive um caso que foi abuso sexual, parece que foi Catarina, dos estudos da histeria de Freud, né? Foi abuso da figura paterna. Mas em grande parte nós sabemos que o Édipo e a castração é uma trilha muito difícil e delicada e que os pais precisam de saber mexer com isso, né? Os cuidadores das crianças devem saber lidar com essas questões de maneira delicada, numa linguagem clara, numa linguagem polida, para que a castração do Édipo se dê sem o famoso trauma. Alguém que tem o Édipo castrado, ok, mas tem trauma, ele vai ser um neurótico. Não sei se neurose histérica, neurose obsessivo-compulsiva, ou se vai ser uma neurose fóbica, uma neurose de angústia ou qualquer outra neurose existencial. Vejam vocês, se vocês olharem de perto, de modo algum não é isso. Esse gozo que se experimenta, está falando do gozo de Santa Teresa d'Ávila, né? E falando dos místicos, né? Esse gozo que se experimenta e do qual não se sabe nada, olha aí,
experimenta e não sabe nada sobre ele. Não é ele o que nos coloca na via da existência? Não é esse gozo que nos coloca na via da existência? Sim, com certeza, os gozos também são parte da existência. Senão não existiria a psicanálise. São parte do sintoma. Senão não existiria a psicanálise. Para que a psicanálise? E por que não interpretar uma face do outro? E por que não interpretar uma face do outro? A face Deus. Que dá nome, inclusive, ao texto dele, né? Ao capítulo, né? E por que não interpretar uma face do outro, a face Deus, como suportada pelo gozo feminino? Pode ser, não é? E Lacan coloca essa questão e cabe a gente pensar, refletir, raciocinar, se nós realmente concordamos com Lacan, e vamos ver, observar durante a análise pessoal, a análise dos analisandos, no divã, ou da poltrona, ou do divã, analisar essa questão do gozo feminino, que não está naquela escadinha que eu coloquei, gozo do outro, o gozo fálico, mais de gozar, não, está à parte. É um gozo outro, o gozo feminino, que Freud e os analistas, os escritores de psicanálise falam muito nisso, mas na hora de fazer conferências e manifestações públicas, pouco se fala sobre o assunto, especialmente sobre a questão da devastação e da aflição que pode ocorrer, atrapalhar e tornar mais trabalhosa a análise de pacientes do sexo feminino no nosso divã. Ficamos por aqui. Obrigado.